O Cruzeiro precisa, Baú, de ir atrás de um diretor de futebol, na sua opinião? Temos lá, né? Quando sai o CEO de futebol, Alexandre Matos, antes dele havia saído o Edu Dracena. A gente tem que lembrar que quando chega o Pedro Lourenço, a estrutura é o CEO de futebol, Alexandre Matos, com o Pelaipe e o Edu Dracena. Durante o caminho, o Edu Dracena acaba saindo. Com a saída do Alexandre Matos para o Santos, o Pelaipe não assume, ele não vira CEO de futebol, ele continua exercendo o cargo ali praticamente como um diretor de futebol. Hoje é como se o CEO de futebol é como se, tá, pessoal? Não é na prática. Fosse o Pedro Júnior. Falta uma figura para substituir, digamos assim, a figura do Alexandre Matos dentro desse organograma, na sua opinião? Valo, sobre trazer um novo diretor de futebol aí para o Cruzeiro, eu acho que, igual eu falei, a gente tem que avaliar o fechamento da janela do meio do ano para a gente ter uma opinião mais embasada, né? Eu acho que até o momento, talvez cause estranheza no torcedor algumas negativas que o Cruzeiro tomou, no caso ali de negociações que estavam encaminhadas e que não fecharam. Porém, com o Alexandre Matos, o Cruzeiro também teve episódios assim. O exemplo é o Valentim Gomes, que o Cruzeiro teve uma novela danada ali para poder contratar o jogador e não conseguiu. É difícil avaliar só com o que a gente tem aqui, porque a gente não tem acesso a todas as informações de bastidores. Mas eu acho que, por exemplo, o Scout está fazendo a parte dele de fazer o mapeamento de jogadores e a diretoria de futebol está fazendo a parte de ir lá e fazer a negociação. Até o momento a gente não obteve êxito em nenhuma dessas negociações, mas eu acho que o caminho está sendo, o método está sendo seguido do jeito que deveria ser. Trazer jogador de qualquer jeito, a gente já viu que basta você oferecer o dobro do salário, que na maioria das vezes vai funcionar. O próprio Carrijo, né, deu uma entrevista para o GE falando que o Cruzeiro, no meio do ano passado, ofereceu para ele o dobro do que ele ganha, do que ele ganharia no Corinthians. Então, assim você consegue convencer o jogador muito facilmente. O Mike está indo para o Palmeiras aí para ganhar mais de R$ 1 milhão. O cara que era terceira opção ali no Palmeiras vai para o Santos para ganhar R$ 1 milhão. Se o torcedor quiser esse tipo de agressividade no mercado, não precisa de trazer outro diretor de futebol. Não. Isso aí o próprio Pedro Júnior pode fazer, basta dar um aval para ele fazer esse tipo de loucura. A questão é que a metodologia de contratação do Cruzeiro mudou e isso vai fazer com que o Cruzeiro tenha mais, demore um pouco mais para fazer as negociações. Muita gente quer ter o que o Flamengo e o Palmeiras têm, mas não quer passar pelo processo que eles passaram. Por que o Flamengo e o Palmeiras vai lá e paga 15 milhões de euros em jogador? A gente tem que ver que o Palmeiras vendeu o Vitor Reis por 35, vendeu o Richard Rios por 30, teve o dinheiro do Super Mundial, o Flamengo vendeu o Wesley, vendeu o Gerson, tem o dinheiro do Super Mundial, eles estão basicamente reinvestindo o dinheiro que eles ganharam. Então, para a gente chegar nesse patamar de arrecadação, a gente tem que voltar lá atrás e fazer o que eles faziam, que era contratar jogador jovem para poder fazer vendas e sustentar a manutenção de um time forte. Eu não acho que ainda é o caso do Cruzeiro buscar um diretor no mercado, porque a gente não viu muito pouco da atuação dessa galera aí. A gente vai ter uma noção quando o mercado fechar e fazer um balanço das contratações. E mesmo assim, ainda não é garantia, porque a gente não sabe como é que está o contexto do mercado para o Cruzeiro hoje. Então, assim, eu acho que para o ano que vem, aí, igual eu falei, avaliar o trabalho que tem sido feito aí, mas até o momento eu não acho que é o caso, não, Valor. Galera falando ali no chat, aulas de Matheus Baú. E aí, Iron, precisamos desse cara no organograma de futebol do Cruzeiro hoje? Acho que até o momento não, acho que não tem muito mais que eu possa acrescentar depois dessa boa explanação do Baú aí, ele falou muito bem. Mas a verdade é que, assim, acho que é um pouco também, Valor, do que está acontecendo.
é que o Pelaipe acabou sendo um pouco vítima do que ele mesmo disse, né? Se você vai se lembrar, ali na Vitória Cup, ele prometeu que até o jogo contra o Grêmio, provavelmente, o Cruzeiro estaria anunciando até 2 nomes, né? Então, isso também traz uma ansiedade para o torcedor. E outra coisa que acontece também é o torcedor ver Palmeiras, Flamengo se movimentando, trazendo nomes, isso gera uma ansiedade. Eu acho que é até natural. Eu acho que o Cruzeiro tem que se atentar no seguinte, por exemplo, o Jardim já falou no último jogo contra o Corinthians que ele sentiu que a equipe já apresentou o cansaço, porque já foram 4 jogos em 10 dias. Então, isso naturalmente vai trazer um desgaste maior para a equipe, e seria bom já ter pelo menos aí 2 peças no setor ofensivo, por exemplo, que é onde acontece uma rotação maior, você ter opções para poder não só dar variedade para o Jardim em termos técnicos e táticos, mas também em questão de dosagem de carga física e tudo mais. Mas é claro que não adianta também a gente tentar fazer de forma apressada, dar um tiro errado e acontecer como aconteceu no ano passado, quando investimos muito dinheiro em jogadores como o Lautaro, como o Peralta, o próprio Wallace, que não deram o retorno que a gente estava esperando. Então, eu acho que, acima de ser muito rápido, eu espero que o Cruzeiro seja assertivo. E a questão de trazer um diretor, um profissional, o Pelaipe é um profissional do futebol já há muitos anos. Se ele está atualizado, se ele não está, isso o tempo vai dizer. Como eu falei, tem até 2 de setembro para a gente analisar a janela e ver como vai ser esse trabalho. Que vai chegar jogador e precisa chegar, todos nós aqui concordamos. Mas eu acho que ainda não é o momento de se falar de um novo diretor de futebol, porque, como o Baú falou, se a questão é dinheiro, é muito fácil você ser agressivo no mercado pagando muito acima do que a normalidade diz para jogadores nota 6, 7. Aí é muito fácil você trazer jogador desse jeito, pagando milhões de luvas, comissões e tudo mais. Agora, se você quer fazer um trabalho mais centrado, mapear o mercado com mais calma e ser assertivo, talvez essa demora possa significar também uma chance de erro menor, né? Ô, Valor, até pegando uma carona no que o Iron falou, hoje a gente tem dificuldade aí de achar oportunidades no mercado aí para Wallace, para Lautaro, porque a gente esbarra em salários altíssimos, que foram vencimentos oferecidos para o jogador num convencimento rápido, né? A gente vê as contratações sendo fechadas ali em tempo recorde, mas aí a gente está vendo agora, o jogador não deu certo e a gente não consegue é, realocar esse jogador no mercado porque os vencimentos do cara é muito acima do que deveria ser. E aí, por exemplo, quando você vai para o empréstimo, aí você tem que fazer igual o Corinthians fez com o Fagner, tem que pagar metade do salário do cara para ele jogar em outro time, e tu ainda vira piada na rede social aí dos outros, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ter, fazer contratação com oferecendo dinheiro, isso aí a gente pode fazer. Basta. Era o que o Cruzeiro fazia, inclusive, né? Então, assim, eu acho que mudou o perfil e aí o torcedor tem que acostumar que daqui para frente vai ser desse jeito. E aí, Theo? Pô, fica até complicado também, né, de acrescentar alguma coisa depois dessa aula, mas acho que esses são os pontos mesmo, assim, tem essa questão da base, né, eu tenho certeza que tem muito torcedor aí que tá criticando a diretoria e que falava, não, tem que valorizar a base, tem que valorizar a base, e a gente sabe que o Jardim tem esse olhar diferenciado para a base do Cruzeiro. Acho também que essa questão da gente não saber, né, tudo ali que rola nos bastidores, das contratações, desses trâmites e tudo mais, fica difícil da gente avaliar. E é igual o Iron falou também, eu acho que a nossa percepção sobre o que está rolando agora, ela vem muito nessa ansiedade de comparação, né? É a comparação do Cruzeiro com os outros times. Mas eu acho que, assim, eu não vejo uma necessidade tão urgente assim de procurar um CEO. Eu acho que, como o Baú disse, a gente tem que fazer essa avaliação. Eu acho que quando a janela fechar, e aí eu acho que a gente vai ter mais informações para poder fazer esse tipo de avaliação. E eu só quero lembrar que esse atual formato hoje que tem o Cruzeiro, né? O Pedro Júnior, ele está vivendo o dia a dia do Cruzeiro mais do que nunca. Entendo que com a saída do CEO de futebol, Alexandre Matos, ele se tornou uma figura ainda mais forte. Alguém pode falar, pô, mas ele já era filho do Pedro Lourenço e continua sendo filho do Pedro Lourenço, mas aí informação, né? O Pedro Júnior, ele de fato, ele abrange mais situações hoje dentro do futebol do Cruzeiro, está completamente ligado com o Jardim, que gosta e reconhece o trabalho e a experiência do Pelaipe, e todos eles também
estão conectados com o Joaquim Pinto. Então, assim, cara, e a gente está falando de um novo formato que tem quantos meses, né? Ali, a saída do Alexandre Matos, não me recordo bem exatamente quando aconteceu, mas eu preciso de ver essa turma trabalhando para, antes de falar assim, olha, estava melhor, o Cruzeiro estava funcionando melhor da maneira que estava antes. Eu não pensaria isso sob nenhuma questão, tá? Só para deixar bem claro assim. Então, e tem um detalhe importante, pessoal. Falando-se de diretor de futebol, presença no mercado, o Cruzeiro tem um ambiente hoje. O ambiente no Cruzeiro hoje é excelente, excepcional, tá? Então, e demorou muito o ambiente ficar desse jeito. Ah, Valor, mas ambiente não contrata. Tudo bem, eu reconheço. E precisamos sim. Ninguém aqui está negando que o Cruzeiro precisa. As contratações que estão na ponta da língua de qualquer torcedor do Cruzeiro hoje, quais são? 2 pontas, um zagueiro. Tem gente que gostaria um pouco mais, mas essa é um beabá. Assim, é uma tabuada na ponta da língua do torcedor do Cruzeiro. 2 pontas, um zagueiro canhoto. 2 pontas, um zagueiro canhoto. Mas também a gente tem que valorizar muito o ambiente de trabalho que o Cruzeiro tem hoje. E eu quero esperar ver o trabalho das pessoas que estão à frente hoje no futebol do clube, antes de fazer qualquer tipo de julgamento com antecedência.